Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos relatos com visitas assustadoras. Então fiquem agora com a narração dos inscritos do canal A Hora do Além. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem for ouvir esse relato futuramente. Agradeço o espaço concedido pelo Feliciano. É um prazer relatar um pouco da minha história para vocês. Meu nome é Kaká, eu tenho 24 anos, sou do Rio de Janeiro. Quero contar uma história para vocês. Antes de começar, eu queria deixar claro que desde sempre eu sempre gostei dessas coisas sobrenaturais, ou mistérios em geral, ou casos criminais, ou casos ufológicos. Nunca fui um cara que acredita em qualquer coisa. Pelo contrário, eu sempre fui aquele clássico ver para crer. Acho que todo mundo tem uma história para contar, né? Algum relato para dizer que aconteceu com você na infância, isso aconteceu, isso foi estranho. Mas comigo nunca aconteceu. Então eu sempre pensei que se um dia acontecesse, eu queria, buscar saídas lógicas para aquilo, buscar uma explicação. Não porque eu não queria acreditar, mas para eu ter certeza de que aquilo era de fato sobrenatural. Enfim, nada nunca aconteceu comigo até mais ou menos pelo meio de 2020. E a primeira vez que aconteceu, que eu gostaria de citar para vocês, eu acordei de manhã com um estrondo, um barulho muito alto vindo da porta do quarto da minha mãe. E o barulho foi muito alto mesmo. Era como se alguém tivesse dado um chute na porta. Eu acordei com barulho, tamanho impacto do barulho. Eu acordei meio chateado, meio com raiva por causa do barulho. Eu pensei que alguém pudesse ter batido com força na porta, ou batido a porta, com força. Isso me acordou, então fiquei chateado. Só que eu pensei, geralmente de manhã fica apenas eu e minha mãe em casa. Eu ouvi minha mãe bater na panela, só que a cozinha fica no andar de cima e eu tava dormindo no andar de baixo. Então eu resolvi levantar e, enfim, fui ver o que era. E como eu já imaginava, não tinha ninguém lá na porta. E como eu acabei de dizer, eu sempre procurei saídas lógicas, então eu pensei, será que foi o vento? Mas eu moro numa casa muito fechada, então não pega muito vento. E além disso, a porta, ela não é uma porta leve, ela é uma porta meio pesada. E da forma que ela bateu, é como se alguém tivesse tomado distância e dado um chute na porta, de fato. E ela tivesse batido daquela forma, naquele estrondo, Não foi uma batida, foi um estrondo mesmo. Mas enfim, eu procurei ignorar isso. E aí um mês depois, mais ou menos, eu já tinha até esquecido esse primeiro fato. Aconteceu algo comigo que realmente eu não sei de fato explicar. Eu tenho o costume de ficar acordado geralmente até muito tarde, porque eu sofro de insônia, sempre sofri desde criança. E geralmente quando eu vou tentar dormir, às vezes eu não consigo, mas eu vou tentar dormir, eu geralmente subo pro segundo andar, onde eu falei onde fica a cozinha, geralmente como ali alguma coisa e vou tentar dormir. E assim eu faço, sempre quando eu tô com insônia. E nesse dia em questão, eu subi. Antes eu queria explicar outra coisa. Na minha casa no segundo andar, ele tem 2 cômodos. Um é a cozinha, como eu disse, e o outro fica uma área, aquelas áreas mesmo para lavar roupa e essas coisas, E nesse segundo local, geralmente só fica uma luz acesa. A luz que fica acesa fica na escada. Então ela pega a luz na cozinha e nesse cômodo, segundo cômodo, nessa área, pega apenas parcialmente a luz. E, enfim, eu vim distraído. Não acendi a luz, só tava a luz da escada acesa, então eu deixei, tava clareando, dava pra enxergar. E aí eu virei e eu olhei pro ambiente. Geralmente eu já vou direto na geladeira, abro a geladeira. Só que dessa vez, antes de eu abrir a geladeira, eu olhei pro outro lado, pro ambiente. E foi aí que eu vi. No escuro da parede, tinha uma coisa negra, escura, que não tinha um formato exato, não tinha uma silhueta, era uma silhueta, mas não tinha uma silhueta exata, mas era como se fosse uma massa negra na parede. E eu tomei um susto, porque eu não estava esperando, você nunca espera. Então quando eu olhei e eu vi, eu tomei aquele susto que você
meio que treme assim, por causa do susto, que foi muito inesperado. E aí, como tava escuro, né? E como eu falei, a luz clareava somente parcialmente. Eu esperei o meu olho se acostumar, né? Com o escuro, pra me tentar deduzir o que era. Primeiramente eu achei que fosse alguma roupa pendurada, alguma coisa desse sentido. Só que quando o meu olho acostumou e eu não consegui distinguir o que era, aí eu realmente, sabe, tipo, fiquei olhando aquilo. Eu fiquei olhando por mais ou menos uns 10 segundos pra me ter certeza do que eu tava vendo. Eu, sabe, assim, eu tô louco, eu tô com sono, sabe, tipo, não, eu tive certeza, eu fiquei olhando pra eu ter exatamente certeza do que eu tava vendo. E aquilo continuava lá. E aí eu fui e ali na adrenalina mesmo, né? Eu liguei a luz, que era bem do lado da geladeira. Quando eu olhei de novo pro lugar, não tinha nada mais lá. E eu não preciso nem dizer que eu não dormi, né? Desisti de comer o que eu ia comer, enfim. Fui pro meu quarto e fiquei deitado lá, pensando sobre aquilo, né? Pensando o que era aquilo. Como eu sempre disse, eu tentei buscar uma saída lógica para aquilo, mas aquilo que eu vi não tinha uma explicação lógica. Depois de uns tempos que eu pensei sobre isso, e como eu acompanho muito o relato, como eu falei em geral, o máximo que eu pensei foi no Povo das Sombras. Talvez algumas pessoas que estejam ouvindo esse relato até conheçam formas que aparecem para as pessoas, né? Exatamente isso. Uma silhueta negra que aparece em vários relatos do mundo, desde a antiguidade até aqui, sobre essa coisa, essa silhueta negra. E várias pessoas viram e foi o máximo que eu pensei que poderia ser. Mas eu não sei exatamente o que é, eu não faço ideia do que seja, do que era aquilo. Mas tinha algo lá. Eu não estava com sono, sabe? Eu não vi coisas. Não. Tinha de fato algo ali. Depois disso, nada aconteceu, pelo menos nada parecido. Não sei se irá acontecer. Agradeço para quem chegou até aqui e ouviu o meu relato. Garanto para vocês que ele é 100% verídico, até porque vem de uma pessoa, como eu disse no início, que só acredita nisso que eu contei, porque eu realmente vi. Essa é uma história que eu posso garantir 100% para vocês com todo o meu ser, que é verídica. Enfim, é isso. Agradeço pelo espaço mais uma vez. Agradeço para quem ouviu até aqui. Gostaria, e também vou ler os comentários para saber quem tem histórias parecidas. Até uma outra oportunidade. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Então, o meu conto é um tanto sinistro, né? Porque meio que me intriga até hoje, né? Eu tinha por volta de uns 7 anos de idade. Eu ouvi um barulho na minha janela, eu tava dormindo, era de madrugada, né? Alguém batendo, tipo... Aí eu acordei, né, num pulo. Eu olhei pro relógio, era umas 2 e pouca da manhã, 2:30, por aí. Aí eu sempre fui muito escaldado, né? Entre aspas, cagão mesmo. E do lado do meu quarto tinha um corredor, né? Quando eu entrei por esse corredor, no final dele tem uma porta que dá em direção ao quintal, né? Lá de fora da minha casa. Quando eu olhei pra aquela porta, eu vi uma coisa, alguma criatura, pelo menos uma silhueta dela, né? Ali parada, atrás da porta. Daí eu fui me aproximando da porta, né? Lentamente, porque passava nem agulha, né? Quando eu cheguei perto da porta, aquela silhueta, ela se mexeu. Levantou um braço direito, e ficou fazendo um sinal de vem, sabe? Com o dedo indicador, pedindo pra eu, me chamando. E na hora eu fiquei congelado, não consegui nem me mover nem nada, eu fiquei ali paralisado, né? Encarando aquela figura que eu não conseguia nem identificar nem o rosto. Porque sempre que eu tentava baixar pra ver o teu capuz, assim, baixava um pouquinho pra ver o capuz dela, essa coisa, ela meio que se fechava. Não permitia que eu visse o seu rosto, né? Mas eu via os dedos, as unhas. Tinha um dedo bem enrugado e pedia pra poder abrir a porta. E eu não aceitei, né? Eu tava congelado ali, mas eu só fazia um não com a cabeça, né? Negando, né? Daí ele apontou pra maçaneta pedindo pra abrir. Nessa mesma hora, cara, alguma coisa aconteceu comigo que eu consegui
saí daquele choque, daquele estado de choque. Eu fui correndo por dentro da casa. Passei pela cozinha, pela sala, indo pro quarto dos meus pais mesmo, né? Que era no final o último cômodo da casa. Quando cheguei na sala, eu lembro que eu olhei pra porta da sala. Eu vi aquele vulto passando direto, né? Eu falei, ele foi embora, né? Eu achei que tinha ido embora. Quando cheguei no quarto dos meus pais tinham mania de dormir com aquela janela aberta. Bem típico de filme de terror mesmo, aquela cortina voando. Sinistrão mesmo. Aí, quando eu olhei pra janela, eu vi uma coisa, essa criatura, aquela coisa subindo o muro pra poder ir pra rua, né? Então, ainda era de madrugada. Então, imagina, né? Eu vendo aquela cena toda pela janelão dos meus pais. E aquela coisa pulou o muro, que é muito alto até hoje. E eu fiquei, tipo, em choque com aquilo. E eu lembro que meus pais estavam deitados na cama. E tinha um pequeno espaço na cama, né? Eu fui lá, me enrolei, fiquei que nem um feto enrolado na cama dos meus pais. Até dormir. Pela manhã, acordei no quarto dos meus pais, contando o que tinha acontecido e tal. Eles acreditaram. Depois eu conto uma outra história aí que aconteceu mais adiante, 20 anos depois disso, né? Mas até hoje eu me sinto muito intrigado com essa criatura que eu tenha visto, né? No meio daquela madrugada. Vou falar um pouco sobre um acontecimento que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Eu acho que muitas pessoas não acreditam muito no sobrenatural, né? Porque elas acham que não existe ou porque não tem nenhum sentido na vida das pessoas. Mas nessa história eu vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo, que eu acho que eu deveria ter relatado há muito tempo. As experiências que aconteceu mais ou menos quando eu tinha uns 13 anos de idade e eu estava no meu quarto, tipo de boa, jogando o Xbox 360, e eu costumava deixar muito a janela aberta, né, porque meu videogame na época tinha um sério problema de esquentar, então a única maneira de que ele ficasse frio era que a janela ficasse aberta. E do outro lado da janela, que seria a parte de fora, era uma área que tinha algumas máquinas que o meu pai trabalhava na época, e tinha tipo uma mesa bem grande assim, né, grandona, e no meio tinha um corredor. Então, se caso eu olhasse para aquilo, eu conseguia ver tudo ali pela janela. Então, tipo, é meio que uma firma do lado, né? Foi bem que eu estava jogando e do nada eu comecei a escutar uns barulhos e o videogame tava bem no centro da janela, porque eu tinha que deixar lá, como eu disse pra vocês, que era a única maneira de deixar ele de um jeito frio para que eu pudesse aproveitar minha jogatina, né? E foi bem que foi passando os jogos, fui jogando tudo mais, escutando barulho, meio que ignorando, porque naquele momento eu já tava sentindo um pouco de medo. E no caso, como eu tinha 13 anos de idade, não tinha tanta noção sobre espírito, sobre coisas sobrenaturais. Eu achava que nada disso realmente poderia acontecer comigo. E mesmo não querendo entender que pode acontecer com qualquer pessoa algum fato sobrenatural que não pode ser explicável, eu decidi que naquele momento eu tinha que tomar uma decisão, que era ou olhar a janela ou eu poderia chamar minha mãe. E eu acho que das experiências mais ruins que eu tive na minha vida, uma coisa que eu não esqueço, e isso fica guardado sempre dentro das minhas memórias, é o que eu vi naquele momento quando eu coloquei minha cabeça para fora da janela e dei uma olhada perto da mesa da onde meu pai trabalhava. É meio complicado eu falar pra vocês e descrever o que eu vi, mas era tipo um gato com umas orelhas rasgadas e tinha uns dentes bem afiados e grandes. E tipo, aquilo era muito assustador, com um pedaço do olho caindo. Mano, era uma coisa, era um bicho que, cara, eu não sei como eu vou explicar pra vocês. É uma coisa assim que tipo, é um gato totalmente deformado. E na hora que eu olhei pra ele fixamente,
E eu comecei a olhar assim e eu não acreditei. Eu achei que eu tava tendo alguma alucinação, algo que eu estava vendo e que não existia realmente. Talvez poderia ser da minha cabeça, talvez porque eu estava jogando, mas o jogo não era de terror nem nada. O jogo que eu jogava na época era de tiro, então não tinha relação alguma você falar que eu vi coisas porque estava jogando videogame. E eu trocando aquele olhar com ele, eu fiquei tão assustado. Na hora eu senti um arrepio tão grande, mas um arrepio tão grande que minha espinha gelou de uma certa maneira que eu achei que ele poderia me atacar, acontecer alguma coisa. É uma coisa muito estranha, galera. Eu não sei como eu vou descrever pra vocês, mas foi um sentimento que me marcou muito. E naquele momento, como eu era muito jovem e não tinha noção de nada, eu saí correndo o mais rápido possível que você já imaginar. E naquilo que eu saí correndo, eu abri a porta dos meus pais dando um murro bem forte e pulei bem no meio da cama deles. Eu tremia tanto na cama que eu sentia que parecia que o meu mundo ia acabar. Tanto é que naquele dia eu acabei varando a noite e acabei contando pra minha mãe. Também não acredita muito nisso. Eu acho que são poucas pessoas que vão acreditar naquilo que eu vi naquele momento. Mas meu pai me deu um apoio, conversou comigo, explicou que assim como existe o lado do bem, existe o lado do mal. Então eu acabei ficando um pouco mais calmo. O tempo foi passando, eu fui amadurecendo, fui entendendo um pouco mais sobre o processo de como funciona esses dois lados. E até hoje eu tenho lembranças dele na minha mente. É complicado lidar com isso, mas eu não fico pensando. Hoje eu já entendo um pouco mais como que é isso. E eu pergunto pra vocês, o que será que eu vi naquele dia? O que será que aconteceu? Pode ser que muitos não vão acreditar e achar que eu estou fazendo vantagem, mas muitos vão entender. Assim como existe o bem, o mal está aí para nos vigiar a todo momento. Uma paz no coração de todos e que Deus abençoe vocês. Tamo junto, galera. Muito obrigado aos inscritos que enviaram seus relatos para esse vídeo. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, na descrição do vídeo estará o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui, deixando o like, compartilhando e comentando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.